Hey there, eu sou Flávia Francisco, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre organização, sobre a nossa vida e uma pergunta que eu já vou deixando aí para você. Adulto tem sonho? Bem-vindos aí, gente. Comecei o vídeo mostrando para vocês a bagunça que acaba se formando em cima da cômoda, que era para servir como uma penteadeira, mas acaba virando uma muvuca. Então eu vou ver aqui com vocês alguma forma de organizar essas coisas por aqui. São duas cômodas, uma que fica no meu quarto e uma que fica aqui na sala de estar. E eu preciso ir arrumando, e enquanto isso a gente conversa sobre essa questão que eu trouxe para vocês, à luz da palavra de Deus também, tá? Mas para que a gente possa refletir, e eu acredito que vai valer a pena você ficar aqui nesse vídeo até o final. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim: adulto não tem sonho. O que você quer no YouTube? É o seu sonho? Adulto não tem sonho, adulto tem que ter resultado. Adulto tem que ganhar dinheiro, adulto tem que fazer coisa que dá resultado. Nada de fazer esforço sem resultado. Não tem que sonhar, não tem que fazer nada, só faça o que dá dinheiro. E eu nunca fui movida dessa forma, de só fazer. Eu faço coisas para ser remunerada, mas não faço só por causa disso. Sempre tem que ter, não a palavra propósito, mas a direção de Deus, que é para mim mais importante do que só algo que eu tenha que fazer. Mas estar sempre, fazendo, caminhando aí conforme agrade o coração do Senhor, que é muito melhor. E aí, eu fiquei pensando por todos esses dias que eu fiquei sem gravar, que faz umas 3 semanas já que não é que eu não gravei, mas é que eu não tive mais nem coragem de postar. Eu joguei fora um monte de material aí, porque não podia, assim, essa frase realmente trouxe um impacto na minha vida. Adulto não sonha. Desiste disso aí porque adulto não sonha. E aí eu fiquei pensando, eu nunca fiquei muito importante ser adulta, sabe? Mas eu fiquei pensando, eu não posso sonhar? Tô proibida de sonhar? Tô proibida de fazer alguma coisa na direção dos meus sonhos? Esse sonho veio de mim? Só do nada? Ou algo que eu estou sentindo, que eu faço de coração com carinho? Porque, tem algum objetivo maior, Então eu fui buscar um apoio bíblico para esse tema dos sonhos, E é claro que quando se fala em sonhos na Bíblia, a gente vai primeiro pensar em Joel 2:28, Que fala que os jovens terão visão, os jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Então, se Deus diz que os velhos terão sonhos, por que as pessoas mais novas, as crianças, os adultos, por que não podemos ter sonhos? Deus disse que o derramar do Espírito que traria isso aos velhos, no caso lá diz no versículo. E os vossos velhos terão sonhos, em Joel 2:28. E aí também fala, em Provérbios 16:9, a palavra diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, muitas coisas são desejos que vêm do coração do homem, planos do coração do homem, mas só quem determina se os nossos planos virarão ações e que serão ações contínuas e que terão futuro e que gerarão frutos, quem determina é o Senhor. Então, se eu cheguei até aqui e caminhando, buscando, gente, eu poderia falar de qualquer coisa no canal. Fui convidada a falar vários assuntos, várias vezes neguei participar de alguns eventos, de coisas que eu não acredito, que eu não é segundo a minha fé, e não participei. E por quê? Porque eu estou caminhando com esse canal, buscando sempre a direção de Deus. Então, quando a gente caminha a gente tem um sonho, segue esse sonho, obedecendo a Deus, que esse sonho não te faz largar da presença de Deus e nem te afastar de Deus. E isso vai gerar o quê? O seu caminho com Deus. Isso vai fazer parte do seu caminho com Deus.
Mas as pessoas não vão entender, elas vão querer que você pare, elas vão querer lógica, elas vão querer lucro, elas vão querer coisas que elas não entendem, porque tem coisas que valem mais do que dinheiro. Mas quem só pensa em dinheiro não vai conseguir visualizar essas coisas. Enfim, vou organizando aqui. Uma das coisas que estava fora do lugar era a Bíblia. Não é que está fora do lugar, mas eu vou ver um lugar melhor para colocar. Aí tem um outro versículo que está em Abacuque 2:3 que fala: a visão ainda está para cumprir-se. Quer dizer o quê? Que adulto também sonha, ele vai ter visão e a visão vai se cumprir. Mas outra coisa que os sonhos nos ajudam é esperar no tempo de Deus. E isso é tão difícil, né? Isso é grande parte da vivência com Deus, é esse esperar que é tão difícil da gente fazer, né? E é isso. Vou buscar uma caixinha. Ó, eu tenho a seguinte situação. Isso aqui eu uso todo dia, penal, caderno e tal. E eu tenho que ver um jeito de guardar sem que fique em cima toda a vida. Aí tem esse pote aqui. Aqui dentro dessa sacola ficam as coisas de esmalte, de fazer as unhas, ó. Até tô começando a tentar fazer as unhas, mas é mesmo para o autocuidado, para ir me cuidando, né? Autocuidado e ir me cuidando, nossa. Mas você entendeu, né? Que é pra gente ter esse momento meu, né? De eu estar fazendo algo por mim, que é fazendo minhas unhas. Depois a gente segue conversando. Aí de vez em quando eu deixo aqui um pouquinho. Vou mostrar pra vocês que eu gosto de assistir. Eu tô assistindo bastante jornal, porque esse ano de eleição eu quero meio que acompanhar as coisas, né? Meio que não é bom, né? Porque assim, tem que ter jornal assim, desse jornal pesado, sabe? Esse jornal não de gente morrendo, mas que tá acontecendo na política, no mundo e tal. Porque ano de eleição a gente tem que estar informado para votar bem, né? Embora não se tenha tantas opções, né? Ai, quer que eu morra? Aí chegou aqui uma criança que eu vou ter que repartir a minha marmita agora. Sim, eu venho aqui justamente pela marmita. Que marmita? Como é que tu sabe da marmita? Eu falei, não vai já. Ah, tá. E eles estão fazendo peixe. Tá. Voltar pro canal. Estou tentando voltar, né? Mas não tá difícil agora que eu tava gravando, depois de muito tempo sem gravar. Ó, então eu tô começando a guardar aqui esses livros. Eu vou colocar em outro lugar. Vamos ver se esse vídeo não vai morrer, né? Deixa eu te fazer aqui pra ele. Oh, ai, o olhinho tá fechado. Não chegou ainda. Como é que sabe que vai ter? Mas ela falou. Ai, amanhã. É por conta que lá Ó. eu tô fazendo peixe. E a Nina tava com saudade de aparecer aqui no Posso canal. fazer suco? Tem água gelada? É. Oh, dá oi, Nina. Ih. Vamos organizar a casa, Nina? Esses livros que eu tenho, eu vou deixar lá na outra estante, no outro lugar. E aí eu continuo arrumando as coisas lá no outro quarto. Depois continuamos aqui, tá bom? Não esquece de deixar seu like no vídeo, de comentar e de curtir. Quer dizer, curtir e deixar like é a mesma coisa. E mais, não esqueça mesmo de inscrever no canal.
Então, segue a situação aqui desses cosméticos que eu vou ser obrigada a comprar um organizador para dar conta, tá? Então aqui tem muita coisa e amanhã isso aqui, ó, olha só a situação. O que tem a ver um fone? Enfim, mas aqui tem os meus esmaltes, até que depois que eu comprar o organizador, eu vou poder comprar até mais cores de esmalte para eu ter em casa, né? Aí eu tenho que esperar abrir as lojas amanhã e comprar este organizador. Gosto de ter sempre uma caneta perto da Bíblia. E aí, por enquanto, tá assim. Vou ver se acho um pote bonitinho também, ou se eu passo... Isso aqui dá pra colocar... Tem uns cremes, pente, sei lá o que, umas coisas ali dentro. Aí eu quero ver se organiza de outra forma esse trem ali, porque... Mas só que assim, vou manter um pote desse jeito, porque... Ali eu me organizo, jogo as coisas ali dentro e fica, sabe? Daí não fica por aqui por cima. E eu vou ver uma forma, um organizador lá na lojinha para comprar, para deixar certinho as coisas de esmalte. Daí onde eu usar, levo, depois trago para cá. E aí fica organizado, ó. Aí o que eu vou fazer? Tem lá no meu quarto aquela outra cômoda. Vou arrumar amanhã, porque agora anoiteceu e não vai dar para fazer nada hoje. Se vocês prestaram atenção, né, teve um momento que eu tava gravando ali, começando a arrumar as coisas, e chegou meu sobrinho, larguei tudo, fui atender ele, fui servir almoço e tal, e passou o dia. Agora no fim do dia, assim, eu vou mostrar como ficou ali a parte que eu organizei, a outra parte não vou conseguir, e depois que atendi meu sobrinho e tal, né, ele foi embora, eu fui treinar, né? Tem imagens aí também, e fui fazer as compras do mês. Daí veio uma visita, veio outra visita, aí veio não sei quem, e acabou o dia. E não consegui gravar. Como eu fui fazer as compras do mês, eu não fui comprar o organizador, porque eu teria que andar com o organizador lá onde eu ia fazer o rancho, então eu ia ficar bem... Não dava. E como nós estamos falando, por isso que é bom ter o roteiro, ter um texto, ter alguma coisa para seguir, né? Porque nós estávamos falando sobre sonhos, né? Adulto tem sonho, adulto sonha. Tudo isso acabou me tornando uma pessoa assim com dificuldade de gravar. Eu tô gaguejando, Não sei como é que vai ser a edição, porque nessa terapia que eu fiz... para poder voltar a gravar, uma terapia que eu fiz só para isso, porque eu não conseguia mais, essa frase me parou muito, dizia que eu gravasse, que deixasse com erros, e porque senão eu não vou conseguir postar nunca mais, porque isso vai ficar travado por um bom tempo, e depois é que vai melhorando daqui para frente. E o que a gente viu em Abacuque 2, capítulo 2, versículo 3, é que a visão é ainda para este tempo, se tardar, espera, mas não tardará. Porque Deus é que sabe o tempo de cada coisa. A gente deseja, a gente quer, a gente sonha. E sonhar é um projeto do coração de Deus para nós, porque quando a gente tem a capacidade de sonhar, de desejar algo, que Deus deixa que essa semente de sonho esteja em nosso coração, é ali que Deus trabalha a nossa capacidade de esperar pelo tempo de Deus para que as coisas aconteçam. E nisso a gente vai aprendendo a caminhar com Deus. Então são 3 versículos que nos ajudam a esperar em Deus, a caminhar com Deus e voltar a ter sonhos, visões, estar na direção de Deus.
Aí eu escrevi algo ali no final que é o seguinte, que eu até vou ler para vocês. Você não precisa convencer ninguém hoje. Você só precisa ser fiel ao que Deus te falou. Um dia as pessoas vão te ver firme e prosseguindo. E aí sim elas vão entender. Muito obrigada, então, você que está aqui comigo, ficou comigo até o final desse vídeo, que tem acompanhado o canal. E como vozes com palavras tão firmes, né, dizendo que a gente não deve sonhar, cresce, para de sonhar, adulto não sonha. A pessoa que consegue falar isso, ela tem voz, e a voz, aquela voz dessas coisas ruins, elas chegam até nós e ficam. Sabe por quê? Porque muitas e muitas vezes a gente não fala as coisas boas que a gente quer dizer para a pessoa. Então deixa aí no comentário algo positivo, deixa aí no comentário também, abre o seu coração, se alguém te disse para parar de sonhar também, se isso te machucou, se você superou, se você, de que forma você lidar com as pessoas que vêm querendo destruir os teus sonhos, destruir a capacidade de sonhar, fazer você desistir da sua essência, né? Que é essa capacidade de ter esperança, fé e de sonhar, que é uma maravilha, gente, porque só o real, meu Deus, gente, o que seríamos de nós sem os nossos sonhos? O que seríamos sem os nossos sonhos? Que pessoas duras seríamos sem os nossos sonhos? E eu creio na vontade de Deus, eu creio no poder de Deus, e creio em Deus, e amo a Deus, e sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, assim como está escrito em Romanos 8:28. Muito obrigada, um grande beijo, que o Senhor cure teu coração de todas as palavras duras que você ouviu, que Deus também cure o meu coração. Deixa aí seu comentário, coisas boas. Vamos silenciar essas vozes que só falam coisas ruins, dizendo coisas boas para as pessoas, para incentivá-las a prosseguir. See you! Cheguei ao final desse vídeo, gente, que difícil. Agora eu vou editar e espero conseguir postar. Vai ser uma grande vitória, porque eu já joguei muito vídeo fora depois desses 21 dias aí, com essas mensagens tão difíceis que eu recebi. See you!